Agora, pastor Gilberto, continuando ainda contigo, em João 4, 23 e 24, Jesus fala em verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que pode ter adoradores falsos? Por contraposição, né? O próprio texto já é uma evidência disso, né? O próprio texto, ele alude à ideia de que Deus tem os seus verdadeiros adoradores, é porque é uma contrapartida do falso, não é? E porque para existir o falso é necessário também existir o verdadeiro. Mas eu gostaria de fazer menção de alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, o que foi já comentado, Elias enfrentou uma seleção de profetas falsos ali. Isso. Não foi? Monte A própria Carmelo, descrição né? no Monte Carmelo, a própria descrição ali da narrativa, o texto ali, apresenta isso. Os profetas de Baal, em detrimento do profeta de Deus, os profetas falsos em detrimento do profeta verdadeiro. Nós temos o exemplo do próprio Caim também, como já foi mencionado. Ele também é um exemplo do falso adorador. E se nós formos lá para as descrições de João, no Apocalipse, capítulo 14, o verso 7, um apelo global, mundial, para que os povos, as nações, venham até a Deus para adorá-lo como aquele que fez, como Criador, não é? Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto, acho que seria fundamental. É importante lê-lo. É um texto básico, né? Sim, é importante lê-lo, inclusive, porque existe um contraste entre ele e o verso 9, entre a primeira mensagem angélica e a terceira mensagem angélica. Apocalipse, então, capítulo 14, o versículo 7 diz assim: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez. Perceba a expressão adoração, um apelo global, um apelo para que os povos, um apelo para que as nações... Praticamente uma ordem, né? Uma ordem, exatamente. Adorem aquele que fez. Aqui está uma expressão exata da verdadeira adoração, o verdadeiro Deus convocando os povos para adorá-lo. Em contrapartida, a gente percebe, porque essa é a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, que inicia no verso 9, já é uma mensagem contrária, de uma adoração que entra em contraste com a primeira adoração do Deus verdadeiro. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. Portanto, a própria revelação, ela mostra para nós que no tempo do fim, pouco tempo antes da volta de Jesus, haveria um contraste de adoração. O mundo sendo chamado, convocado para adorar o verdadeiro Deus. Em contrapartida, também existe uma contrafação, onde as pessoas também são convocadas, são chamadas para adorar a besta e a sua imagem. Então nós podemos dizer que a adoração, no final dos tempos, vai ser um divisor. A quem eu adoro vai definir de que lado eu estou. De fato, é isso o mesmo? centro do conflito final é especificamente a adoração.